Bom demais! Seja bem-vindo a mais uma edição do Inspendcast, edição especial, afinal de contas, é a última edição dessa temporada. Você que acompanha a gente aqui sabe, a gente fala aqui sobre gestão de pessoas, gestão de empresas, empreendedorismo, e liderança, inteligência emocional e sempre um convidado muito especial. Solta a vinheta! Estamos de volta aqui, como eu comentei, o convidado especial, afinal de contas, foi quem fundou isso daqui tudo, né? Toda essa história que a gente tem aqui desde DGL, SAT e Inspend, graças ao meu querido amigo Dorian Guimarães. Muito bom. Prazer estar aqui de volta, né? Até porque a gente já teve alguns encontros e os encontros trazem muita inspiração, né? Para nós, para a nossa vida, para quem está participando e para os nossos negócios também. Sim, e você passa muito tempo estudando e participando de eventos e vendo um monte de coisa, tem sempre coisa nova para contar. Então, esse fechamento dessa temporada precisava ser contigo. Que bom. Vamos ver se eu consigo comunicar tudo isso de uma forma positiva para a nossa audiência. Tenho certeza disso. Ô, Dora, antes da gente já entrar em alguns temas, que a gente tem vários aqui, conta como é que foi seu ano. Esse ano, para mim, foi o melhor da minha vida. E eu costumo olhar assim, é só você olhar onde que teve a luz. Bom, se eu estou aqui hoje com saúde e estou perto de tantas pessoas com uma energia positiva, isso já é uma maneira de poder se agradecer o ano, né? Talvez muitos não tivessem passado por isso. É mais fácil a gente, no emocional, achar o que deu errado. Mas é o exercício que você tem que olhar o que foi sua conquista. Em especial, esse ano, eu completei 60 anos. E aí eu falei o seguinte, o que eu vou fazer nos meus 60 anos? Eu falei assim, eu quero celebrar todos os meses, e não a data do meu aniversário. Então foi isso que eu fiz. Cada mês eu fiz alguma coisa diferente ou que servisse para celebrar. Eu vou lembrar de algumas com você. Eu tive a oportunidade de ir no Rio Web Summit, que foi em fevereiro. Eu tive a oportunidade de fazer uma viagem com a minha esposa e fomos para Fernando Noronha. Fernando Noronha, para mim, tem um significado muito grande, porque eu fui lá quando eu era criança ainda, com 14 anos de idade. Então, depois de tantos anos, 40 e tantos anos, eu fui lá de novo e falei assim, eu andava, parecia que era o menino que andava ali, né? Foi a primeira vez que eu vi um tubarão na minha vida. Depois tiveram vários outros eventos. Eu tive a oportunidade de fazer uma viagem com a família também. Quando teve primeiras férias da minha filha, a gente teve uma oportunidade de fazer uma viagem e ir para o exterior e pudemos ir visitar a Europa em alguns lugares. Então nós tivemos ali na França um pouco antes da Olimpíada, tivemos na Itália, lugares que eu já tinha visitado, mas foi diferente porque eu levei a minha filha e minha sobrinha para que elas nunca tinham ido lá. Então aquilo foi um grande presente para mim e é um legado que se vai deixar para frente. Além disso, nós tivemos oportunidade de ir para Recife, conhecer o Porto Digital, e você esteve junto comigo. Sim, fomos juntos. Se você falar aqui que a gente lembra, talvez a gente lembre as entrevistas, os lugares que a gente teve, a Casa Zero, né, onde que tudo se recomeça. Vou lembrando de alguns desses. Tive no Rio Week, Innovation Week também, que eu tive a oportunidade de ir com o Gustavo para ser aquele lá inspirador para saber o que está acontecendo de novo. Então, o ano foi o melhor ano, porque assim, eu fiz coisas, e se você olhar uma coisa que tem em comum para mim aqui, não foi o lugar que eu fiz, não foi o que eu fiz, mas foi com quem eu fiz. Cada um desses eventos, eu não estava sozinho. Seja com a minha família, seja com você, seja com os amigos, colaboradores. E eu falei assim, esse foi o meu prazer. Tivemos com o Tiago, que é o nosso colega aqui, não conhecia o Rio de Janeiro e esteve comigo lá um dia. Então, quer dizer, a vida ela é recheada dessa emoção na sua jornada. Então, eu tenho que só agradecer
nesse contexto de pessoa, de tudo mais, e de algumas conquistas, de ver a empresa, de ver as coisas se realizarem, que antes você tinha muito a visão só que você era o realizador. Agora, a hora que você vê ao seu lado as pessoas se realizarem, o prazer aumenta muito mais. Se me permite, né? Como a gente convive durante várias oportunidades durante o ano, eu vi um brilho muito especial nos seus olhos quando você retornou dessa viagem com a família que você fez, que você teve na Europa, conhecendo os lugares. A maneira como você contava cada experiência vivida dava para... você conseguia transferir a energia. Eu sentia aquilo que estava dentro de você que ficou marcado, sabe? Dava para perceber. Era algo que, assim, quase que a realização de um sonho. Para quem estava vendo, no meu caso, ouvindo você falar, falava assim, cara, foi uma realização de um sonho. Cada coisa que você contava, né? Cada passagem com a esposa, com a filha, com a sobrinha, as aventuras, né? Porque não tem como fazer uma viagem sem ter alguns perrengues e algumas coisas que eles entram para nossa história. O que naquele momento parece, de repente, um desafio, depois vira uma coisa mais divertida e engraçada na hora de contar. E eu sentia isso, cara, cada vez que você contava uma passagenzinha. É aquela frase que você tem no seu livro de dizer a herança e o legado. Eu posso dar presentes, comprar coisas, ter coisas, mas quando você faz uma coisa dessa, você definitivamente plantou o legado. As pessoas que fizeram aqui que passaram comigo, seja o caso dos colegas do trabalho ou da família, eu tenho certeza que aquilo lá é uma coisa que ficou marcada com ele e que essa pessoa provavelmente vai fazer isso passar para outra geração ou para outra pessoa um dia. Quem sabe um desses daqui a alguns anos vai estar levando alguém junto com ele para fazer um momento desse. Então... E eu costumo separar algumas coisas, Dora, entre tarefa e carinho. Ela é fácil para o meu entendimento, pelo menos. Né? Então, você pega, por exemplo, uma mãe, por exemplo, quando ela vai cuidar de um bebê, ela pode comprar um shampoo para lavar o cabelo da criança. Aquilo é uma tarefa. Comprar o shampoo que não arde os olhos é carinho. E quando você conta da viagem, fazer uma viagem com a família simplesmente é uma tarefa, mas você conta com carinho. Então, e foi isso que mais marcou para mim quando você trouxe essa experiência da viagem. Que bom. As mesmas viagens que nós tivemos, quando nós fomos em Recife, e tudo mais. Mas eu tenho que agradecer, porque eu estou fazendo isso, vivendo isso um pouco, porque eu estou com a cabeça em harmonia, né, com tudo que está acontecendo na vida, com as dificuldades e tudo mais. Então, eu acho que esse ano foi um ano que tem toda essa marca de olhar com carinho para as coisas que acontecem na nossa volta, não só como alguma coisa simplesmente que você fez. Mas além disso, você teve também envolvido com uma série de outras coisas, né? Então, foi um ano que você trouxe bastante informação sobre inteligência artificial, você teve envolvido também com outras coisas, além do papel do conselho também aqui. Eu tenho esse lado do Dorian, mas eu trazendo um pouquinho para a empresa, sutilmente, como dizer sutilmente, a gente costuma aqui a falar o seguinte, aonde que eu estava um ano atrás e aonde que eu estou. E a hora que a gente tira esse retrato, eu falo assim, nossa, quanta coisa aconteceu que nós não tínhamos escrito em lugar nenhum que ia acontecer. Mas alguma coisa está certa, algumas coisas a gente aprendeu que devia deixar de fazer e outras a gente deveria fazer mais. Coisas que você deveria deixar de fazer, que começaram a ser óbvias e tudo mais, elas estão sendo substituídas por novas coisas. Isso está afetando a maneira como a gente vive. As relações entre nós, as pessoas, as posições, seja numa posição executiva, uma de liderança ou uma de conselho, faz com que você olhe de outro... faz você olhar de outras perspectivas o que acontece na vida da empresa como um todo. Então, nós mudamos muito, né?
Eu acho que mudamos muito e, falando para a empresa, eu digo assim, a governança da empresa, a gente sempre fala, quando começa a governança? Bom, assumir que a gente tem uma empresa familiar, e acho que a grande maioria das empresas aqui, que a gente tem um empreendedor e tudo mais, é familiar. E o outro lado de familiar que você tem que olhar é olhar que geração você está. Então, eu tenho um agradecimento grande quando eu ingressei há mais ou menos 2 anos na FBN, que chama Family Business Network, que é a maior organização mundial das empresas familiares, que tem cerca de 4.000 associados, famílias associadas, não são isso. E no Brasil tem cerca de 200 famílias associadas. E que a conversa começa assim, as empresas familiares têm uma performance, muitas vezes, se não na maioria, superior às não familiares. E não se explica um pouco, porque os fundadores ou as pessoas da empresa familiar, elas vivem o carinho pela empresa, como nós estávamos falando. Sim. Então, você se sentir, primeiro dizer assim, o que é a empresa familiar e o que em que geração você está. E a gente percebe que nós somos a primeira geração do nosso negócio. Ninguém pode falar que eu vim do pai, vim do tio, disso. Então, tem uma particularidade. Mas uma particularidade que dá a longevidade dela é sempre pensar que ela precisa olhar o futuro como uma sucessão e como perpetuar o seu negócio de uma maneira sustentável. Então, pensando um pouco do jeito da empresa, como que é o relacionamento, essa consciência e esse guia que você está tendo faz você criar raízes, né? Raízes fortes, o trabalho da cultura toda da empresa. Para esse ano a gente fala assim, nossa, nós demos valor para isso daqui e isso é uma das variáveis que fazem com que a gente esteja seguro que a gente vai perpetuar por muito tempo, até pegando um gancho que a Spend está completando 30 anos agora, esse próximo ano, né? Eu gosto muito desse tema que você trouxe aí da empresa familiar e da FBN, que eu acho que inclusive você podia deixar uma recomendação ali para quem tem empresa e que é uma empresa de dono, uma empresa de família, da importância de repente, de ter uma associação como a FBN, que é uma troca bacana, né? Eu tenho que falar para vocês que, assim, no momento que eu passei da minha jornada, que hoje nós estamos aqui, eu saí da operação como executivo, o Cristiano é o CEO da empresa e eu passo a ser o membro do conselho, o presidente do conselho, eu tinha que ocupar esse espaço com outros temas. Falei, o que eu vou fazer nesse tema? Foi aí que eu encontrei um amigo que veio de uma empresa familiar, que já estava na sua geração. Eu falei, Dória, por que você não conhece essa entidade aqui? Eu falei assim, tá bom, vamos lá, vamos experimentar. Aí foi a paixão no primeiro momento, né? Assim, a conexão, o match da coisa, foi porque quando você entrava do lado, ninguém perguntava assim, o que você faz, ou perguntava para você se queria te vender alguma coisa, ou queria ganhar dinheiro com alguma coisa, ou fazer um projeto, não. O pitch era o seguinte, qual é a sua família, em qual geração você está e em que ramo você tem atuação. E aí você começa a ficar surpreso porque tem um monte de empresas que à nossa volta que sempre foram familiares, e independente do tamanho. Não, no Brasil é riquíssimo isso. E outra, a economia das empresas familiares, ela é maior, ela que gera mais emprego, ela que atua em tudo isso. Então, a minha recomendação de vocês é só entrar na FBN Brasil e olhar um pouco os eventos, os diálogos que tem. Eu acho que aquilo complementa, principalmente se você for procurar a sua sucessão, porque nós estamos vivendo um momento hoje que os jovens, as outras gerações, não estão muito interessados em criar uma longevidade do que você tem de uma geração para outra. É comum você ver que você tem uma empresa, fundou, trabalhou, e alguém vira e fala assim, os filhos falaram, eu não quero mais isso. Eu quero cuidar do meu caminho próprio. Eu falei, tudo bem, isso é normal, você tem que aceitar, não pode...
E um processo sucessório ou um processo de longevidade, ele não acontece assim, vamos fazer o plano para o ano que vem. Você começa um trabalho, são anos fazendo isso, né? Então, se eu tenho uma dica, comece a pensar antes. Como é que você separa o que é família, o que é acionista e o que é o proprietário, enfim. São identidades que você tem que ver. Então eu digo assim, aqui na Spend, muitos são acionistas e trabalham na empresa, todos. Mas tem o lado do chapéu, que é o acionista, tem o outro lado, que é o trabalho dele, e que isso tem que ser entendido. E quando você está no chapéu de acionista, você tem que entender o negócio e apoiar o negócio para dar certo. Porque você é acionista, é de lá que saem os dividendos, de lá que saem uma série de coisas. E necessariamente, na grande parte, nem todo mundo trabalha na empresa e nem é eterno o trabalho dele dentro da empresa. Mas ele continua acionista. Agora, já o executivo que está lá, ele tem o trabalho dele, ele tem o papel dele. E eu gosto de contar a história, quando se fala de empresas familiares, que tem a história da Honda, né? Que o dono da Honda, o maior acionista da Honda, que tem um monte de coisa, o sonho da vida dele era ser Engenheiro, né? o engenheiro de motor da fábrica. Então, ele senta numa reunião de acionistas e discute o futuro da Honda. E do outro lado, ele é engenheiro numa área de motor que é a paixão dele. Então é muito claro que são papéis diferentes. Então, se tem uma dica, entenda o que é o seu papel. E nós vamos ver um monte de gente falando na rede, mas, olha, a empresa quebra porque a família mistura as coisas. Ou a empresa não vai para frente porque tem briga entre a família. Pessoal, briga ou conflito acontece em todos os lugares. A questão que é da familiar, quando você mistura os papéis, muitas vezes você fecha algumas portas porque é um conflito de família. E outra coisa que eu aprendi também, assim, o diálogo com a família tem que ter transparência do que você está fazendo. Olha, é assim que eu estou, esse é o meu caminho. Tá? Enfim, é uma identidade que muitas vezes a gente precisa exercitar. E exercitar isso em casa. Tá? Independente se a empresa é grande ou não, você pode ser sua empresa, seu sistema familiar. Né? E a ano que vem participo em várias empresas, enfim. Não tem um caminho que é uma receita. Não tem. É um diálogo e que ele tem certos critérios para que você faça disso um norte e ter essa consciência. E eu acho que depois que eu aprendi ouvir e trocar experiência com outras empresas, eu percebi que isso é como se acendesse a luz de um lugar que estava todo escuro. Eu falei, nossa, é isso? Olha, não imaginava. E entender o mindset de que quando a pessoa é acionista ou não, entendeu? Exige muita maturidade, né? Exige... eu acho que essa consciência, né? A maturidade vem de consciência, né? Sim. Então, ela não é instantânea. Por isso que ela é sutil, né? Você tem que... Eu não vou comparar com a gente pelo formato, né? A gente é familiar, mas vamos chamar a família de uma família só. Você pega, por exemplo, algumas experiências que talvez você tenha participado na FBN, onde a família é muito grande, empresas de repente até, sei lá, não sei se eu poderia usar a Gerdau como exemplo, mas para exemplificar o tamanho, deve ser muito difícil de você ter situação de contornar isso, né? Como que as famílias se integram dentro desse ambiente? E mais do que isso, se a família, por exemplo, não está envolvida diretamente, porque, por exemplo, você foi buscar conhecimento, você tem a informação, mas se a família não está dentro para poder ter essa mesma informação, ela vai ter dificuldade de entendimento e é natural, porque ela não passou pela experiência, não passou pelo aprendizado, né? E aí imagino que você deve ter visto alguns casos, por exemplo, na FBN, das famílias, de repente, contando a história do passado, que pode ter sido resolvido já nos dias de hoje, mas que deve ter sido muito complexo de ajuste, né? Sem dúvida. O nosso lado é o mais fácil, né? Poucas pessoas tomariam essa decisão no meu momento aqui. Mas você está falando assim, as grandes empresas brasileiras, a Gerdau é uma empresa familiar. Tem ação na Bolsa, fatura bilhões, está em um monte de lugar.
e até recentemente eram só alguns irmãos que tomavam conta de tudo. Eles já estão na quarta geração. Né? Então, eu falei, nossa, quarta? E outra, a geração também não é o pai e o filho, porque dois irmãos podem estar juntos, ou pode estar dois sócios de famílias diferentes juntos, e depois vem todos a volta, os primos, né? Aí um casa com o outro, e vai e volta, quem que está interessado em trabalhar na empresa, quem não está. Tem aquele outro que fala, eu não quero nada da empresa, eu quero só meu rendimento e tá bom, então o outro trabalha. A gente tem muito casos e outras grandes empresas. Se você for olhar até a Gerdau é um exemplo de uma empresa familiar, mas se você for ver até pouco tempo, a Natura nasceu como uma empresa familiar. Ela deixou agora de ser familiar pelo tamanho, mas ainda tem influência deles. Mas tem famílias que você não imagina que tem o tamanho das empresas que tem com tantas gerações. E o Itaú Unibanco, a fusão das duas famílias para criar o Itaú Unibanco, é um case fantástico, porque você imaginou que você tem dois tamanhos de empresa de bancos e que na hora da família, quem que vai ser o presidente? Não é simples. Não é. A defesa do poder. E como é que você vai formar o novo CEO de um banco desse? Então, são anos preparando. A pessoa tem várias experiências. Então, são muitas empresas que são grandes que ainda são controladas ou são dirigidas por pessoas da família. Né? Mas, assim, as dores de conversar com a família ou da governança da família, todos vêm assim, tem uma governança. Né? Discuta o assunto da governança com seus pares ou com as outras empresas, e a gente sabe que as dores são engraçadas, né? A dor parece que é a dor da família mesmo. Assim, o pai tem uma casa na praia e aí um irmão quer ir num dia e o outro quer ir no outro. Eu falei assim, e aí, não vamos combinar alguma coisa? Eu também tenho direito ou não? Então é uma pequena coisa, pequenininha, que é uma questão que existe nas famílias. Ela tem ela tem lá uma fazenda ou ela tem lá uma propriedade e aí fica discutindo quem vai, quem não vai ou não, quanto que eu tiro, quanto que não eu tiro. Eu trabalho lá, tenho uma remuneração, mas você não ganha muito e eu... Então, sabe, são coisas do corriqueiro que não estão escritas nas linhas das escolas. Não é tão simples de estar achando na escola que você vai fazer isso. Mas é um olhar para quem tem como propósito promover a longevidade do que a gente está fazendo, a sustentabilidade da empresa. Eu estou vivendo meu propósito, que é fazer isso. Eu lembro no curso da pós-graduação, tinha e foi mais de uma aula, onde a gente passava o tempo inteiro construindo como que seriam, por exemplo, as relações entre... Eles até diziam assim, o dono é dono da empresa. A empresa é dono do patrimônio da empresa. Então, por isso que ela é uma pessoa jurídica. E eu lembro que uma das coisas que a gente tinha que debater, a situação era assim, Copa do Mundo, um dos sócios pegou um projetor, naquela época da pós-graduação ainda se falava muito do projetor, a gente tem TV de LED, nessas coisas, mas na época, um dos sócios pegou o projetor e levou para casa para poder projetar num churrasco que ele ia fazer com os amigos, o jogo. O projetor quebrou na mão do cara. Quem paga? Esse era o desafio para poder compor lá. Então, a empresa com alguns sócios, e aí, na situação do case, quem pagou aquilo foi a empresa. Foi certo ou foi errado? E acho que, assim, essas coisas eu imagino que nas relações, e a gente vive isso, porque a gente também, eu também sou sócio, então, até onde vai o meu direito, né, em relação à empresa, como pessoa física, como acionista, e essas coisas eu acho que as empresas menores, a gente tem a governança bem construída aqui, você formou conselho aqui na empresa. As empresas que não têm essa estrutura de governança, elas devem ter muita dificuldade de lidar com isso. Porque a quem pertence? Eu acho que você trouxe um ponto que a gente pode explorar um pouco aqui. Há uma onda nos últimos anos, aí 2 ou 3 anos,
muito de conselho. Conselho, conselho, conselho. E existem... eu indico que muita gente que tem experiência e tudo mais acaba fazendo um curso para se tornar conselheiro das empresas. Existem associações de conselheiros. Tudo começou com o IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que dava o fundamento da governança das grandes empresas. E as grandes empresas, até sem ir muito a fundo, você pegar uma Petrobras, você pegar um Itaú e tudo mais, elas são organizadas entre executivo e conselheiros. Mas são conselhos de administração, são conselhos que dão as diretrizes, são aqueles que se responsabilizam pelas decisões maiores das empresas. Mas na grande maioria das empresas que não estão isso formalizado, porque é uma particularidade muito grande de empresas de capital aberto e tudo mais, mas essas empresas nossas aqui, que são a grande maioria, há o hábito de criar assim, crie um conselho consultivo. E aí eu vou uma dica para vocês. De vez em quando eu encontro algum amigo que tem uma empresa que é assim, que ele faz isso, que ele faz aquilo. Não, porque eu tenho um conselho. Eu falei, o que você montou o conselho, Dória? Mas o que você montou? Não, eu convidei um que é meu cliente, outro que é isso, aquilo, sento numa reunião, falo tudo com o cara e ele vai dar umas dicas. Eu falei, então você não está montando um conselho, você está convidando gente que tem interesse comum e é amigo para você depois falar que tem um conselho. Porque você que decide tudo, você que faz tudo. Tá? Tudo bem, se é assim para começar, comece assim. Nós começamos assim há alguns anos. Eu convidava os amigos para vir ver os nossos resultados e eu chamava de conselho. Mas quem eram os conselheiros? Meus amigos. Porque eu não tinha maturidade nem nada e eles deram bons insights naquela época. Então, o primeiro estágio é assim, chame os amigos e aconselhe. Agora, cuidado, porque os amigos, muitas vezes, o amigo que você vai colocar, ele vai ser seu amigo primeiro antes de conselheiro. Hoje, nós temos um conselho consultivo, temos um conselheiro independente, temos uma governança desse conselho que se reúne uma vez por mês, ela analisa os resultados, ela analisa as propostas e toma as decisões mais relevantes em relação à empresa. Então, a gente profissionalizou isso. Mas a palavra é assim, tem muita... E hoje eu já não estou mais em montar o conselho, eu estou mais pensando em quem eu vou convidar para o conselho. Então, vou ser conselheiro? Posso ser conselheiro, tudo, mas o mais importante é você encontrar alguém que vai agregar valor no seu momento da empresa. Porque o conselho, ele tem perfis diferentes. Se você quiser fazer um movimento da empresa de vender ou de comprar, é diferente do aquele cara que quer fazer uma sustentabilidade ou melhorar uma governança. Então, e hoje eu estou falando uma coisa que pode ser óbvia, que vai começar a aparecer para você. Olha, curso de conselheiro, tem vários cursos hoje no mercado, tem algumas entidades e principalmente estão pegando o quê? Pessoas que estão na faixa dos seus 50 anos ou 45, 50, 60, que já contribuíram muito na vida delas na jornada executiva e que têm uma visão melhor do mercado. E aí essas pessoas você não tem condição de contratá-las porque elas não cabem muitas vezes no orçamento da empresa. E elas também não têm hoje a oportunidade de voltar numa executiva ou interesse de voltar aquilo, mas quando você encontra essa pessoa é como se fosse assim, olha, eu preciso de você aqui para me ajudar a olhar a empresa e tomar minhas decisões. Então você contrata ele quase como um consultor, é um conselheiro consultor. Eu minto, vou me corrigir aqui, não é um conselheiro consultor, porque assim, o consultor te diz como deve fazer as coisas. O conselheiro faz as perguntas para te provocar a refletir sobre as coisas. Eu acho que isso aí é uma coisa muito forte. Ou contratar uma consultoria, ela vai dizer como é que eu tenho que fazer as coisas. O conselheiro, não, eu tenho uma ideia, eu queria me aconselhar com ele, o que ele acha dessa ideia. Entendeu? Esse é bem distinto. Eu tenho um monte de consultor. A gente tem muitos consultores aqui para buscar competência, conhecimento que a gente não tem. Mas o conselheiro é aquele que tem um diálogo de perguntas que te provocam a se mexer na empresa. Né? Tem um exemplo que eu gosto bastante, que eles falam assim, imagine, por exemplo, uma montanha. Essa montanha, seu objetivo é chegar lá no topo dela. Aí, se você contratar, por exemplo, um coaching, o que o coach vai te ajudar para chegar no topo da montanha? O coach vai te fazer perguntas do tipo, olha, você quer
Ir para onde? Quero ir para o topo. Tá bom. O que você está olhando é caminho para ir para cima ou está te levando para baixo? Não, tá, esse caminho vai para cima. Então tá bom. Então você pode caminhar. Agora que você caminhou, você se deparou com alguma coisa? Sim, tem uma árvore. Tá, tem uma árvore, tem caminho para direita ou tem caminho para esquerda? Não, tem um caminho para direita. Para direita te leva para cima ou te leva para baixo? Te leva para cima. Então vai para direita. O coach vai te fazendo perguntas óbvias que te guia para chegar em algum lugar. Quando você pega, por exemplo, um consultor, o consultor vai chegar com você lá no pé da montanha, vai pegar na sua mão e falar assim, ó, vamos subir a montanha junto. E o consultor vai te levar, te dizer como fazer e vai te levar até lá. Se você pegar, por exemplo, um mentor, ou se você pegar, por exemplo, um conselho, ele já tem tanta experiência sobre montanha e talvez conheça, inclusive, a montanha que você vai subir. E vai dizer para você, olha, quando você subir, tem uma árvore, tem um caminho para a direita e um para a esquerda. Parece que a direita é mais fácil, mas pode subir pela esquerda porque o caminho de lá é melhor. Tem essa diferença de visão para poder te levar até um objetivo. E acho que isso faz muita diferença para a gente aqui quando tem você e o grupo de conselheiros que você traz para ajudar a gente nas decisões, entendeu? Essa foi uma educação que eu também tive que ter essa orientação para assumir essa identidade do conselheiro. O conselheiro não faz nada. Ele não vai subir a montanha. Ele faz perguntas. Uhum. Ele vai te provocar. Você já pensou que você pode encontrar árvores na sua frente? Por que você quer subir a montanha? Para que você vai subir a montanha? Você já pensou que recursos você vai levar com você durante essa jornada? Ou você já pensou como é que você vai voltar do topo da montanha? Ele vai fazer perguntas, né? Isso, do jeito que você falou, perguntando. Essa é a diferença. A vontade de subir a montanha é grande, mas você respira na sua consciência e faz as perguntas. E a bagagem, né, do conselho é que assim, já subiu tantas montanhas que tem essa... faz a pergunta certa, né, e tem também a resposta, né? Algumas vezes tem a resposta. Mesmo que não queira dar, muitas vezes tem a resposta para trazer para o grupo. É isso aí. Muito bem. Então, além de você ter feito essa questão do conselho, você ainda continuou esse ano com a Abranet. Você é fundador da Abranet e faz um monte de coisa. Como é que você está vendo a Abranet, né? Então, a Abranet, para quem não conhece, a Associação Brasileira das Empresas de Internet, ela surgiu há 28 anos. E... bom, se a gente tem 29, é que a gente começou a internet e em seguida se surgiu a Abranet. E lá foi onde que começou toda a onda da internet no Brasil, as conectividade e tudo mais. Eu venho acompanhando a Abranet algumas vezes, fiz parte de algumas diretorias e como tudo precisa ter mudança, renovação e movimento, a Abranet deixou de ser apenas a conectividade das pessoas, os provedores de acesso à internet. Ela passou a ser a conectividade de tudo. A conectividade dos meios de pagamento, a conectividade das empresas, a conectividade com a inteligência artificial, enfim, com todo o ecossistema que está sobre a internet. Então a gente veio fazendo um movimento de falar assim, pessoal, não adianta vocês ficarem só pensando em como é que vai ligar a internet, nós precisamos saber como é que gera valor em cima disso. Então houve um movimento e esse movimento está acelerado com as mudanças do comportamento do mercado, porque assim, você está numa associação para quê? Você está lá para fazer o quê? Eu quero associar para ter algum benefício, para ter algum desconto. Não? E as associações estão encontrando um novo caminho aonde que vale a parte humana, relacional, de relacionamento. Porque o conhecimento hoje, ele está espalhado na rede. Você querer conectar com uma pessoa, você acha o perfil da pessoa e liga para ela. Mas aquele lado de ter o relacionamento, aquele lado humano, de estar junto, onde você se discute, onde você dialoga, é diferente. Então, nós estamos num momento de transformação da entidade para ela estar mais no relacional e mais na influência do que vai ser a internet no futuro.
Então, existe um lado de comitês que trabalham assuntos, entre os assuntos sobre a regulação da IA, sobre o direito de privacidade na rede, sobre assuntos dos meios de pagamento, a moeda brasileira, ou sobre o Pix, sobre todo esse movimento financeiro que está acontecendo. Então, ela está pegando causas aonde ela pode realmente influenciar para o futuro da internet. E eu, nesse ciclo aqui que eu vou me encontrando, né? A gente se encanta com algumas coisas, como sempre o meu encantamento está ligado aí um pouco com as pessoas ou não. Eu assumi, a partir de agora, desse mês aqui ainda, desse ano aqui, a liderar e coordenar o Comitê de Educação e Inovação, através da Abranet. E o que acontece com essa minha identidade? Eu vou estar fazendo a conexão entre diversas empresas onde a educação é relevante e participando dos movimentos que estão acontecendo em torno da internet, seja do ensino digital, seja da regulação de como se faz as coisas e da tecnologia que está vindo para a área de aprendizagem, principalmente voltado à área corporativa. Então, vocês podem esperar que dentro do próximo ciclo eu vou estar propagando e conectando assuntos relevantes na educação como um todo, aquela que pode impactar muitas pessoas. Eu tomei esse chapéu e vou ficar... tem uma missão para fazer isso, impactar mais gente, em ajudar a entender mais como que a internet funciona nesses bastidores nossos e influenciar para que ela seja usada de uma maneira transparente e para o bem no futuro. Como é que você entrou na IA esse ano? Porque esse ano eu sei que você fez um monte de coisa com a inteligência artificial, foi um grande disseminador disso aqui dentro da empresa, trouxe bastante coisa. Como é que você está lidando com isso? Essa pergunta está na cabeça de todo mundo, porque a IA virou uma onda. Mas essa onda começou lá atrás, quando, em dezembro do ano retrasado, foi lançado o OpenAI, e que chegou para a gente, não em dezembro exatamente, já existia alguma coisa, mas ele se propagou a partir de janeiro, e eu olhei aquilo lá, interpretei nos primeiros dias, e eu falei assim, eu acho que isso aqui vai ser tão impactante como a internet foi nos últimos 20 e tantos anos, ou 30 anos. Eu cheguei e falei assim, vai transformar muito. Então, logo que eu olhei aquilo, eu falei assim, é uma nova onda. E como é que eu vou aproveitar e o que eu vou fazer nessa nova onda? Porque quando você vê uma nova onda, você está circulando, você está com um negócio todinho montado, uma operação. A diferença minha hoje de quando eu abri a internet, né, há 30 anos, é que hoje tem uma máquina funcionando, o trem está andando, está levando gente, está fazendo tudo funcionando de acordo. Aí você tem uma ideia e fala assim, isso vai mudar tudo. Cara, se eu olhar para dentro e falar que vai mudar tudo e não olhar para fora, vai dar um choque em algum lugar, né? Vai dar um choque. Tanto é que a provocação foi essa, dar um choque. Aí eu falei assim, o que a IA vai fazer na vida da gente é muito mais impactante do que a internet fez nos 30 anos. E isso vai acontecer num período muito menor do que foi a internet de 30 anos. Bom, só uns 2 anos. Hoje você já está falando para você o seguinte, já deu 2, 3 saltos e ficou óbvio até. O que tinha naquela foto está espalhado para todos. E aí eu logo cheguei aqui, aí é a diferença de você estar fora no conselho ou no executivo. Porque o conselho vai chegar para você e vai fazer algumas perguntas. Se eu fosse executivo, não, agora tem que treinar todo mundo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, fazer blá, blá, blá. E aí a pessoa olha, não te entende o que você está falando. Eu falei, esse foi o maior exercício para mim na primeira fase. Aí eu comecei a pensar o seguinte, vamos estudando, então tinha um papel de evangelizar, eu acredito que evangelizar entre os colaboradores o uso da IA. Se você não sabe por onde começar, evangelizar. E é o que a gente tem feito um papel, eu com você e com toda a liderança, é o seguinte, pessoal, tem que usar, tem que entender. Namoro ou na dor, vai ter que aprender, pessoal, não tem jeito. Agora,
tem um nível de consciência de usar, que esse é o nosso diferencial. Porque qualquer um pode usar. Mas se a gente tem um nível de consciência e um propósito bem definido, a gente vai tirar mais proveito de uma coisa do que o outro que não tem. Agora, se você não entrar nessa onda, sem dúvida, você não está na foto futura do que vai acontecer, né? E está muito rápido isso. E aí foi aonde eu comecei a trazer alguns projetos para inovação dentro da empresa. Saíram algumas coisas de IA logo no começo, e hoje no nosso portfólio ali, né? Que vejo que da Spend tem algumas coisas, mas eu comecei a olhar fora, onde que a IA iria impactar a vida das pessoas como um todo. E comecei a criar o meu próprio movimento. Naquela época ainda eu encontrei uma empresa que, antes do OpenAI já, né, vamos falar assim, que ela trabalhava com inteligência artificial, que era uma empresa alemã. Mas não é uma big empresa, era uma empresa alemã que era uma startup. O cara tinha 10 anos de experiência em inteligência artificial, e eu olhei e me engracei com aquilo lá, né? Falei assim, puxa, deu um match ali, né? Porque eu olhava o seguinte, para mim era um desafio maior. Primeiro, conversar com alguém fora do nosso país, do nosso idioma. Uhum. Então é outra cultura que tem lá. Outra, ver a coisa nascendo como fosse um filho que você nasceu aqui, quando a gente começou tudo. E aquilo foi me dando uma visão de fora, outra visão de fora, olhando os eventos, olhando o que estava todo mundo fazendo. E aí eu comecei a construir a ideia me tornei partner dessa empresa alemã. E aí, depois de quase um ano junto com ela toda, eu virei e falei assim, não, vamos fazer o seguinte, vamos montar uma empresa de IA. Aí nós montamos uma empresa, também estamos lançando agora, nesse período aqui, que vai se chamar Nextia. Eu falei, mas o que é a Nextia? A Nextia é uma empresa de inteligência da inteligência artificial. Por que a gente está dizendo isso? Porque a inteligência vem antes da inteligência artificial. Se você não tem inteligência para fazer alguma coisa, não é a IA que vai ter a sua inteligência. É mais ou menos isso. Porque a IA, na verdade, ela lê dados ou lê informações para poder compor alguma coisa. Ela aprendeu com algo que foi criado pelo humano, né? Eu vou até te provocar alguma coisa e dizer assim, a nossa inteligência, a nossa sabedoria vem de coisas que foram plantadas na nossa mente, e aquilo é um legado que está com você. Agora, a inteligência artificial é um botão que você ligou, desligou, enfim, é um mecanismo que você vai usar. E eu acho que o assunto da inteligência artificial, ela foi muito... ela está muito debatida e está muito na vida das pessoas como um instrumento, como se você fosse pesquisar alguma coisa no Google. Vou falar pesquisar no Google, daqui a uns anos não vai ter mais pesquisar no Google, tá? Só para imaginar, e aquilo lá era uma revolução. Vão lembrar da história, vão lembrar do Yahoo, vão pensar de outras coisas que existiram e foram substituídas por outras coisas. Mas ela deu um impacto na vida individual de cada um. Eu, você vai no carro, liga, conversa com a IA, depois você vai lá e faz um relatório melhor, você vai ter um monte de coisa. Está muito na camada das pessoas, ali na produtividade delas. E a gente acredita que essa onda, ela se espalha, mas se todo mundo fizer a mesma coisa que você está fazendo com a IA, deixou de ser uma vantagem. Sabe aquela história? Eu vou lá e compro lá a assinatura, uso, faço tal, primeiro mês. Daqui a pouco, 100% das pessoas estão pagando a assinatura, e aquele gap que era diferencial deixou de ser diferencial. Ele gerou ser uma necessidade. Uhum. Né? E o que muda depois de tudo aquilo lá é que você mudou, você não ganhou mais, porque você não tinha aquela competitividade, e o cara que criou a IA é a que vai ganhar de todo mundo, porque ele vai ter todo mundo na mão. Né? Mas há um movimento que a IA não é só a forma da linguagem, né, que eles chamam do LLM, ou de estrutura da linguagem, porque a linguagem é o que você conversa, você escreve no computador, lê, dialoga, tal. Essa é uma IA, é a que revolucionou. Agora, tem outras IAs que são IAs baseadas nas coisas, nos dispositivos, nas coisas em si. Tem a IA voltada a outras pesquisas na biologia, ou IA voltada na logística. Ninguém fala com dialoga ou não quando você usa um Waze. E por detrás o Waze sempre teve IA. Só para falar isso.
O Uber, você não conversa com ele. É o Netflix. Ou Netflix, todos têm mecanismos de IA, que não são o que a gente está falando hoje em dia, do LLM. Né? Eu falo LLM porque é o ChatGPT na tangibilização mais fácil para quem está nos ouvindo. Large Language Model, é isso? Tem uma nova onda que vem que vai ser a inteligência artificial proativa. Porque essa que nós estamos falando é uma linguagem. A nova que eles estão chamando, que vem a nova onda, é aquela que você vai entrar num lugar, ela vai acender a luz, ela vai te dar uma mensagem, ela vai te falar, ela vai ser proativa no que você vai fazer e não reativa. Porque hoje você escreve para você ter uma resposta. A nova onda que vai ser é que ela vai te provocar. Né? É como se você chegasse na empresa e falasse: ô, Cristiano, bom dia, você chegou aqui e tal, olha, na sua mesa tem isso, tem aquilo e tal, não esquece de fazer aquilo. É um assistente, mas assim, você não está dialogando, ela está te analisando e te dando te falando alguma coisa a mais. Ela não é tão perceptível em tudo. E acho que tem outra coisa de olhar na IA, é que a IA hoje, nós estamos experimentando de todos os lados, né? Estamos experimentando em melhorar, em otimizar processos, em ser mais produtivo. Acho que essa que está sendo a grande fase de falar isso hoje. E isso vai continuar e não tem volta. Não tem volta. Tem que ser mais produtivo usando a IA e mudar esses processos que a gente tem, que a gente faz hoje, as tarefas que a gente faz hoje, elas não vão existir. É simples, né? Na empresa, que se você tem uma dúvida, você liga para alguém da sua área e fala assim: estou com uma dúvida sobre fazer isso, como é que eu resolvo? E ela fala: pera um pouquinho, nós vamos falar com não sei quem, vai te trazer a resposta. Aí você chega do lado, chama o IA e fala assim: eu estou com essa dúvida, como é que você responderia? A grande maioria das pessoas, ela responde. E se ela responde, aquele diálogo de te perguntar, acabou. Acabou, não tem mais, sumiu. Sem querer, mas intuitivamente muitos processos de perguntas acabaram. Então eu provoco, quando você vai falar com alguém, o que você vai falar com a pessoa, muitas vezes você fala: será que eu tenho que perguntar mesmo? Então há um movimento para esse lado. Acho que é um movimento também da parte de interação também, de você olhar de inovação, que assim, eu não preciso mais ter um aplicativo de tempo ou uma coisa que vai olhar para a gente se o tempo vai chover, se não vai, ou aquilo ou não, né? Daqui a pouco ele vai falar assim: pega o guarda-chuva aí, entendeu? Ou para que eu vou saber o tempo no mundo? Eu falei assim: como é que tá o tempo tal cidade? Eu vou lá e falo, ele me responde. E ele responde do jeito que você vai entender, né? Para que você quer saber isso? Enfim. Então, o cérebro vai mudar essa maneira de agir com a IA. Agora, eu vejo que quando eu chamo da empresa da Next Year, eu estou falando assim: Next de próxima, C de CIA, de companhia, e ainda ficou até engraçado, porque o IA, né? Porque C termina com IA, né? Então, é a nova companhia com o IA, né? Então ela nasce para ser isso. E nós estudamos coisas para falar assim: como é que a gente impacta as empresas? Os LLMs, ou as coisas das pessoas, essas aí todos estão fazendo. Se você ligar hoje aqui, toda empresa tem alguém fazendo isso. E um fazendo melhor que o outro. Basta ver que você tem quantas ferramentas de IA parecidas que ajudam a fazer apresentação, receita de bolo, roteiro de viagem, e o diabo, tudo da sua vida cotidiana. Agora, olhe nela como parte estratégica da empresa. Como é que ela vai fazer a gente tomar certas decisões de estratégia da empresa usando a IA? E isso ainda tem uma lacuna, não tem sido o principal foco. Mas eu acho que a transformação da empresa com a IA ainda está por vir. Porque nós estamos melhorando a empresa que a gente tem. Mas nós não estamos fazendo empresa nova baseada na IA. Você sabe que eu sempre faço alguma interação aqui durante os podcasts, né, com a IA. E tem uma função nova que a gente estava vendo na sala esses dias junto, que é aquela da câmera. Que pouquíssimas pessoas sabem, tá? Das pessoas que eu conversei, ninguém sabia desse recurso. E aí, para quem está vendo a gente aqui, ó, você vai dentro do ChatGPT, estou abrindo a tela do ChatGPT normal, ele tem a opção agora de uma câmera. Eu vou abrir a câmera aqui, vou mostrar o nosso cenário e vou pedir para ela descrever o nosso cenário. O que ela está vendo aqui? Ó?
Estou vendo. Ela já Fique à está vendo. vontade para me mostrar o cenário. Descreva o que você está vendo. Estou vendo um cenário de estúdio. Há um fundo verde, uma câmera profissional montada em um tripé e um monitor que mostra uma contagem de tempo e algumas imagens. Também há iluminação direcionada. Parece um ambiente bem preparado para gravações ou transmissões ao vivo. Quantos livros você está vendo? Estou vendo uma pilha com 4 livros sobre a mesa. Parece que estão dispostos um sobre o outro. Posso ajudar com algo mais? Sim, queria que você lesse para mim o nome desse primeiro livro. O primeiro livro parece se chamar Gerações, de Sidney Oliveira. Ele está no topo da pilha. Posso ajudar com mais alguma coisa? Mais uma pergunta só. Descreva para mim a roupa do meu convidado do podcast. Seu convidado está vestindo um blazer cinza claro sobre uma camisa vermelha. Ele está com um sorriso amigável. Parece pronto para a gravação. Incrível, né? Não é incrível isso? É surreal. Até porque é o seguinte, nós estamos aqui conversando e lá atrás, quando começamos o programa, eu falei assim, vamos fazer um podcast, Cris, só que é o seguinte, ao invés de você me entrevistar, ele vai ter aqui um robô, pode ser o nosso Nel? O nosso Nel aqui, e você vai fazer entrevista com ele. E você vai entrevistar com ele como se ele fosse a IA. Isso foi um sonho lá atrás, né? Sim. Eu falei, não aconteceu exatamente disso, poderia ter acontecido, porque ninguém tinha feito isso até então. Mas aí o Cris logo pegou aquilo e inspirou para ele, e ele começou a fazer as perguntas usando a IA no bate-papo, na conversa. Bate-papo. Então, é a mesma coisa assim, antes a gente tinha que pensar num roteiro para perguntar. Hoje eu posso subir o meu currículo, ele olhar o meu perfil ou minha comunicação e tudo mais, e ele falou assim, nós vamos fazer um podcast sobre esse assunto, você sugere para mim perguntas para fazer para essa pessoa? Ela vai fazer muito melhor do que todo um outro processo. Sim. Eu sei que isso é um pouquinho assim, meio discutível de pensar, mas é o seguinte, para preparar um evento desse, você tinha que fazer um roteiro, fazer a linha de tempo, se escrever o que vai falar, tinha um lugar aqui para você ver o prompt do que você já está falando e tudo mais. Então essa forma de você se interagir vai, né, tá mudando e vai mudar. E ó, você fez isso aqui agora, tenho certeza que isso vai chegar a muito mais gente rapidamente, né? E acho que nós estávamos falando também a história da onda de usar muito o podcast, né? Sim. E eu acho que o programa do podcast é muito bacana e nós criamos esse negócio já faz o quê? Uns 3 anos, é isso? 2 anos? O podcast nesse formato, sim, a gente fazia antes o Papo Digital, né? Lá em 2000 e qualquer coisa. Só ganhamos uma outra roupagem e ganhamos uma fluidez. Claro, foram aprendendo com conhecimento que a gente não tinha. Mas aonde que está por detrás disso o podcast? É que as pessoas estavam acostumadas, muitas vezes, a aprender através de sentar numa cadeira e assistir uma palestra. Ou assistir uma aula de alguém contando um assunto para você. E aí você ficava lá prestando atenção, olhando, e o que eu vou, tal. Chegava algumas vezes a fazer um rascunho ali no papel para ver guardar o nome. Cada um tinha um jeito de aprender com uma aula. Agora, eu vou pensar para você, quantas vezes você vai assistir aula mais de uma vez? Pouquíssimo. Pouquíssimo. Então, só que essa transmissão e essa troca de conhecimento, ela veio mudando, né? E por que o podcast? Porque a gente aprende muito mais com o diálogo de um assunto Sim. do que uma exposição do conhecimento. Então, de repente, o que nós estamos falando aqui, ela é uma geração de conhecimento, é uma troca que só existiu porque nós dois estamos aqui, cada um com um perfil, e que alguém que olhou, interpretou, um observador nosso, aprendeu em algumas coisas que a gente fez aqui, né? Indo mais longe, né? Eu posso pegar o podcast e ainda falar para a IA, resuma o meu podcast e diga aqui que foi de relevante, que o Cristiano perguntou, que o Dorian respondeu. Então, pessoal, nós estamos nesse momento de grande troca da forma como a gente recebe conhecimento ou aprende, né? Ela está muito mais instantânea. E o que leva a gente a estar aqui no negócio? São nossas experiências. É a experiência da viagem, a experiência do evento, então as experiências que você tem lá fora caem aqui pra gente, né? Nessa forma que a gente está tendo aqui de conversa. Quer uma pergunta do ChatGPT? Faça, velho. Vamos. Eu vou escrever a minha aqui e vou falar para ele responder, então.
Olha, estou recebendo no podcast de hoje o meu convidado, Dorian Guimarães. O Dorian é fundador da DGLNet, que foi o primeiro provedor de internet do Brasil, que depois se transformou na iSat também, uma empresa bastante considerada no Brasil no segmento de educação corporativa, que hoje se transformou na Inspend e tem o maior LMS da América Latina. Além disso, o Dorian é também fundador da Abranet, é também presidente do nosso conselho consultivo aqui dentro da Inspend, contou também para a gente aqui da importância das empresas familiares, né, falando sobre a FBN, ou seja, é realmente um convidado com bastante experiência. Eu gostaria que você formulasse uma pergunta para ele com base nesse contexto. Claro, Cristiano. Uma pergunta interessante poderia ser: Dorian, como você vê a evolução das empresas familiares no Brasil com a chegada de novas tecnologias, como a inteligência artificial, e qual o papel das lideranças nesse processo? Isso pode trazer insights valiosos para o público. Aquela pergunta que a resposta... A inteligência artificial é mais uma das tecnologias e você tem que... Não dá para você não ver, mas é o que eu disse, você precisa ter a inteligência antes da inteligência artificial. Você precisa ter a governança antes da essa inteligência artificial. A inteligência artificial pode mudar a forma de fazer governança, mas não vai mudar o papel da governança na empresa. A inteligência artificial vai facilitar muito processos na hora de você conduzir com seus líderes e com seus colaboradores. Mas ele não vai substituir o lado humano, o lado da percepção. Então, use disso, mas tenha certo. Vai mudar a maneira de você conversar, de você aprender, de você trocar. Mas a inteligência humana que está atrás disso, que vai ser a usuária disso, ela não vai ser substituída. Então, a empresa familiar vai continuar tendo os problemas e os desafios dela na questão da relação com a família, dos sócios, das empresas. E independente se ela for familiar ou empresa ou não, ela tem que estar sempre atenta que essas transformações vão estar impactando o seu negócio, a atuação, né? Aproveitando ainda no tema, você comentou sobre a empresa da Alemanha. O que você pode falar mais dentro desse projeto que você está da Agency? Como é que você está olhando isso para o mercado? Conta para a gente como é que está essa sua vivência com eles. Olha, a gente está vivendo num mundo... Mudanças, eu gosto daquela frase assim, mudança você descreve no papel. Vamos escrever 10 mudanças no negócio? Você escreve no papel. Mudou isso, mudou isso, mudou aquilo. Quando você fala em transformação, você não escreve. Não dá para descrever. Até porque mudança, você fala assim, fiz a mudança hoje. A partir de hoje, nós vamos trabalhar híbrido. Você está fazendo uma mudança. Descreveu quando, como e o quê. Fala na transformação. A partir do dia 1º de janeiro, nós vamos transformar a nossa empresa em um novo negócio. Não dá. Transformação é uma coisa que você sente. Quando você fala de cultura da empresa, você fala assim, a cultura não está descrita no papel. Não adianta, a cultura da empresa é isso, isso, isso. Desculpa, não é uma coisa tangível dessa maneira, é uma coisa que você sente. Tá voltado no dentro de você. Então, quando eu olho uma nova perspectiva de olhar o impacto, gerar a transformação das empresas com a IA, ela exige várias ações que culminam a transformação. Porque a hora que você conseguir chegar na transformação, você não vai perceber, não vai ter data e hora. Ela é um processo. Então, você vai fazer a sequenciamento de como é que evangeliza, como é que controla, como é que faz... Mas, então eu vejo que estar com esse mindset de enxergar a inteligência artificial, entender as várias camadas dela para converter ela em algo maior, que é o meu grande desafio. Porque você fica perguntando, como é que eu cheguei até aqui? Entenda a inteligência artificial no todo. E eu acho que tinha um ponto que eu tinha que resgatar com você, que eu digo assim, a inteligência artificial só existe se tiver dados.
Uhum. Ela não existe se não tiver dados. Então, o primeiro entendimento que você tem que ter é dados. Então, a Nextia, ou a empresa onde que eu estou enxergando, é assim: aonde estão os dados, quais são os dados, qual a confiabilidade dos dados, qual a privacidade que as pessoas têm sobre esses dados. Essa base você tem que entender. A gente só tem um aplicativo que é inteligente porque ele tem uma base de dados muito grande. Seja no financeiro, seja na logística, seja na saúde. Então, tem grandes oportunidades de entender a base de dados. Entendendo a base de dados, o que você faz com eles? Então, não é inteligência artificial, nós estamos conversando com a inteligência artificial. E por quê? Porque ela tem um monte de dado e ela está construindo isso sobre os dados. Entendeu? Então, é um tipo de coisa. Então, se você olhar, é fundamental, bases de dados. E outra, onde que estão os dados hoje? E aí tem uma riqueza muito grande nessa área da educação corporativa, ou mesmo na plataforma que a gente, que é o Neolude, que está ali, ou dentro da Spend e tudo mais, que é a geração imensa de dados. Então, pequenos sutis de tomar decisões e de influenciar o uso da IA com esses dados é o que a gente acredita que são esses tipos de projetos que vão gerar valor para as empresas ou para os negócios. E também acredito que empresas novas vão surgir que a gente nem imagina que elas fariam alguma coisa hoje, porque a IA, elas vão nascer como IA. Uhum. Né? E está atento que essas empresas novas são os que vão ser disruptivo do que tem hoje no ar. Até algumas pessoas se assustam um pouco, porque eu digo o seguinte: um dia me perguntaram como é que vai ser uma área da empresa no futuro. Vamos dizer, uma área administrativa do futuro. Eu falei assim, olha, ela vai continuar existindo, mas como é que vai ser ela com o IA? Né? Como é que vai ser com o IA? Então, quer dizer, ela vai ser diferente do que ela é hoje. Ela não vai sumir, mas ela vai existir com um outro contexto. Né? E isso é uma onda grande que a gente acha que está todo mundo na mesma onda. E não é verdade. Quando a gente acha que a gente está muito à frente disso, por quê? Porque a gente tem a curiosidade de querer estudar, de querer fazer as coisas, mas a grande maioria não tem isso. Elas estão vivendo um dia, não estão nesse nível de consciência. Né? E é uma questão da humanidade. Né? Quando a gente está aqui numa cidade, num lugar, trabalhando com grandes empresas, com toda a tecnologia disponível, alguma coisa. Mas, pessoal, tem muita gente que não tem ainda nem... Né? Talvez não tenha... Não vou falar que hoje não tem acesso ao celular, porque o celular está aí na mão de todo mundo. Mas que tem acesso a esse tipo de coisa, tem um gap. E esse gap é o que dá as grandes oportunidades de fazer os negócios. Então, alguns amigos... a gente fala de mercado, né? Enfim, que os gaps são as que são as maiores oportunidades entre o que você sabe fazer e que os outros ainda não. Então, você tem que enxergar coisas que você ajuste os gaps e seja ágil para agir, porque hoje as janelas cada vez estão menores. Falando de mercado, vamos falar de Complete Me? Boa. Que a gente... tem trabalhado há uns 2 anos já que você vem trazendo para a gente a questão do conceito de escola, né, de poder montar realmente um ambiente de estudo que vai além do que é o Incompany. E aí a gente trabalhou esse ano construindo e fechamos o final do ano para iniciar acelerando isso para 2025 com a Complete Me. O que você sonha dela? O que você espera dela? Se a gente estivesse aqui no dia... 20 de dezembro de 2025, o que você gostaria de estar contando sobre ela? Bom, para quem está na nossa audiência, eu venho falar para você assim, eu sempre disse que se a gente trabalha com educação e se a gente trabalha dentro do nosso propósito, que é desenvolver as pessoas, tornar a vida delas, evoluir profissionalmente, se tornar sustentável no que ela faz, passa pela educação. E eu fiquei, não é a palavra assim, não é incomodado, né? Provocado,
vamos dizer assim. Falei assim, como é que eu chego para fazer esse propósito valer mesmo? E vamos entender o seguinte, pessoal, nós somos uma empresa que tem todos os recursos dos melhores e mais modernos, mas a gente trabalha com as empresas. Grandes empresas escolheram a gente para trabalhar, né, como o nosso portfólio de grandes empresas que tem uma exigência e tem recurso, tudo para fazer. Mas que o mundo é muito maior do que isso. E entender que as empresas dão o caminho, ou mesmo, vamos dizer, exigem que o colaborador faça uma trilha e faça, e treine, faça, porque faz parte de um compliance de um monte de coisa, e controlam isso e querem saber disso. Mas tem o centro que não é o colaborador da empresa, mas é o indivíduo. E aí, esse eixo da escola veio assim, eu queria centrar na experiência de cada indivíduo. Se esse indivíduo passar por a jornada dele, do jovem, do estudante, do aluno, do profissional, do cara da carreira, de quem seja, nas várias fases da vida, o nosso lifelong learning, ele vai acontecer de alguma forma. Então eu acho que está tudo muito desconectado e eu falei assim, como é que a gente conecta tudo isso dentro de um mesmo... formata alguma coisa para fazer isso. E eu vim batendo para vocês sempre dizendo assim, a escola. E na jornada nossa vê um monte de coisa acontecendo no mercado. Curso aberto, curso no YouTube, coisa gratuita e um monte de coisa. E hoje o que se mais fala é, vou vender um curso, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Eu falei assim, não, mas eu quero dizer o seguinte, vocês sei que a gente não gosta, vocês provocam muito para mim de falar do termo da escola, né? Sim. Porque a escola remete hoje a um monte de coisa que parece que não é a realidade que a gente vive no dia a dia do profissional, né? Ninguém vai numa escola fisicamente ter aula para aprender a fazer game. Ou ninguém vai numa escola para ficar lá e aprender a fazer rede social. Tem esse caminho nesses novos jovens. Então é um paradoxo do que era a escola. Mas a escola que eu sonhei e está se tangibilizando agora, que é a Complete Me, é algo onde está centrado o indivíduo. Ele tem que ser tratado algo que seja para ele, na medida dele, quando ele quer. E a escola não é uma passagem, como apenas um treinamento ou uma atividade. A escola é quando você entra nela e você sente parte dela. É o termo como assim, quando você é um aluno, tiver um aluno de tal escola, eu sou alumni, estou na escola. Nos termos mais modernos hoje é falar que eu sou um member, né? Eu sei que aqui a gente está nesse conversa tudo, porque assim, oriente a comunicação. Olha, eu tenho uma escola que não é o alumni, mas ele é um member. Pronto. Eu entro lá, eu não tenho só um monte de conteúdo, um monte de coisa. Eu tenho um sentir parte. E o que faz sentir parte da escola? Quando você tem diálogo com outras pessoas, quando você tem a mentoria, quando você tem a aula ao vivo, quando você tem um conhecimento que te leva para um propósito. Tem várias coisas envolvidas ali dentro. Então, a Complete Me veio assim, uma coisa que seja completa para você, que você entre ali e fala assim, opa, estou acolhido, né? Então, assim, escolher o público e ver as diferentes camadas que ele está em a fase da vida dele e ele encontrar lá algo que vai ajudar na orientação e na evolução dele. A Complete Me hoje ela é uma semente que está começando a germinar. Você fala, onde que eu quero esperar com ela? Eu quero que ela impacte muita gente. E onde que a gente está falando, a gente quer efetivamente que jovens, ou seja, pessoas que estão se recolocando ou querendo se atualizar, experimentem até as experiências com a Complete Me. É um pedacinho, é um começo. O sonho começa sempre com o primeiro passo. Então eu fico muito orgulhoso porque era uma coisa que eu tenho discutido há algum tempo e agora está se tangibilizando. E eu estou ansioso porque do mesmo jeito que antes eu fazia, eu estava olhando. Agora eu estou esperando. Olha, pessoal, vai ter o dia do lançamento. Então, pessoal, não sou eu que estou fazendo o lançamento, eu sou só o que... vamos dizer, o que criou o conceito, o que vai ser lá o eterno embaixador da Complete Me,
quero estar lá presente, fazer minha contribuição, mas é um projeto que saiu daqui, saiu do conjunto das pessoas que estão aqui na Expand. Tá? Já que a gente está falando de futuro, o que você está vendo em 2025? Qual que é a tua percepção? Eu falo que todo ano a gente chega no papelzinho e escreve, né? Quanto vai ser isso, quanto vai ser aquilo, o que não vai ou não. E hoje o que tem mais falando é todo mundo quer dar alguma previsão de onde vai acontecer o futuro. E tem outro lado, né? A gente passa o ano e depois fala assim, puxa, quanta gente errou que falou que ia acontecer o futuro. E não é coisa nossa aqui, local, não. É uma questão global, né? Uhum. Eu tenho algumas pessoas que eu admiro e eu uso de benchmark para mim, que me dão a inspiração para pensar o que está acontecendo no futuro. Eu acho que tem a Amy Webb, que ela faz um estudo e ela já divulgou alguma coisa preliminar, que eu quero ver o que ela vai trazer de novo. E até para te recordar, o ano passado ela trouxe uma palavra nova minha que eu não entendia direito, né? Que ela chamou que nós estamos vivendo uma nova era cambriana. Nossa, que nome feio, né? Aí eu descobri, para traduzir para vocês mesmo, que é o seguinte, quando a inovação não está saindo de uma área de outra, ela está todinha ao mesmo tempo. Então, assim, não tem uma área que foi revolucionada por uma inovação e ela tomou conta de tudo. Na verdade, todas as áreas e todas as coisas ligadas da vida estão ao mesmo tempo. Ó, nós estamos fazendo foguete voltar de ré, nós estamos falando em sustentabilidade de um lado, você está falando uma série de coisas. E eu falo assim, cara, então a inovação não está só em uma coisa, ela está em tudo que você olha, tudo, né? E ela me disse que, sem dúvida, a mensagem que ela colocou foi que você tem a inteligência artificial, sim, que é um pilar daquilo. Ela falou muito que tem alguma coisa que é da lado da biologia, que é a inteligência artificial na biologia. E a biologia nós vamos sentir certamente quando você está voltado à saúde, a curar doenças que a gente tem e tudo mais, que eu estou ansioso para conseguir, né? Não sei se vão conseguir fazer a gente ficar mais bonito ou viver 200 anos, mas eles vão tentar, né? Mas trazendo para a nossa realidade do Brasil, de São Paulo, a gente pode esperar que 2025 vai ser um ano bem desafiador pelas variáveis que estão acontecendo como um todo. Se eu olhar pelo lado das grandes empresas, eu acho que elas estão mais receosas de novos investimentos. E como a dificuldade de novos investimentos impacta diretamente nas empresas como B2B. Por outro lado, a necessidade de se reposicionar, de estudar, ir atrás do conteúdo para buscar novas formas de atuar, de conteúdo, de gerar valor, ela vai aumentar. Vamos dizer, eu quero dizer o seguinte, a grande empresa talvez não vai investir num grande projeto ali, mas eu tenho certeza que você, ou eu e tudo mais, cara, não dá para ficar longe. E outra, aprender assistindo um filme do YouTube é uma coisa, aprender com os amigos no vídeo do YouTube é outra. Falei do YouTube, mas pode ser qualquer conteúdo na rede, tá? Então, o aprendizado não está em assistir o conteúdo, está em praticar o conteúdo. Então, eu acho que tem uma oportunidade muito grande de ajudar as pessoas a enfrentarem os desafios delas, profissionais e pessoais. E nós temos esse poder essa capacidade de abrangir e levar para qualquer lugar o que a gente está se propondo. Seja no podcast, seja na plataforma, num conteúdo ou num curso. Mas eu acredito que a relação com o dinheiro em si, né? Porque eu digo a dificuldade de gerar dinheiro, ganhar dinheiro, ser sustentável, ela gera certos movimentos. Né? Se eu falar assim, olha, não está dando para pagar a conta, o que eu vou fazer de diferente? Né? Como é que eu vou me segurar? Então, eu vejo nesse aspecto, não vou falar aqui como economista, porque mesmo olhando, a gente olha na empresa como economia, um dólar aumentando, uma taxa de juros e tudo isso aí é uma macroeconomia que eu não preciso nem repetir o que está se falando no dia a dia da rede. Então, todo mundo está vendo lá o que vai acontecer, vai ter inflação, que vai aumentar, que o custo vai ser assim, outra, vai aumentar o imposto. Você não quer mais dor do que falar que cada vez que a gente dá R$1 a mais, o imposto fica maior ainda e
E, na verdade, não é que o imposto fica maior, é que o seu poder aquisitivo diminui, né? Mas aí é um pouco mais do Dorian indivíduo olhando isso, né? Quando eu falo para você que você tem uma aposentadoria que vai aumentar R$ 30 o ano que vem, pelo reajuste promovido por um governo, e eu viro e falo que o plano de saúde aumentou 15, eu falo assim, ué, tem alguma coisa que está errada, não é? Quando você fala que os menos favorecidos são os que estão sentindo mais na pele essa perda do poder de comprar, de fazer as coisas. Então parece que isso é uma coisa que é uma dor que se espalha, né? E nós, como somos uma empresa privada, com interesses comuns, com uma governança, com tudo isso, eu não posso chegar e jogar a toalha, não. Nós temos que falar assim, não, vamos juntar juntos, vamos se mexer para dar conta desse recado e mostrar que a gente pode fazer a diferença para muita gente. Eu concordo com você. E aí, quando a gente pensa, né, nessa questão do dinheiro, né, de custar, desvaloriza mais, né, custa mais caro, para quanto mais na ponta a gente está, menor tem o valor do dinheiro. E tem uma lógica disso, que é assim, o governo é quem imprime a moeda, né, ou imprime o dinheiro. Quem tem o dinheiro primeiro tem mais vantagem, porque paga mais barato. Então, o governo tem o dinheiro porque ele acabou de produzir. Aí, depois dele, se ele resolve pagar, por exemplo, por uma obra de infraestrutura, uma construtora, a construtora já paga um pouco mais caro porque ela foi a segunda a pegar o dinheiro. Até esse dinheiro chegar na ponta mais distante, que é a do aposentado, por exemplo, o aposentado é quem vai pagar mais caro e vai se beneficiar menos. Porque ele está lá na ponta da cadeia e vai receber esse dinheiro com um IPCA de um negócio que já ficou para trás e ele está pagando o custo do presente. Então, isso é terrível, né, para a economia, e cada vez mais o nosso povo vai sentir, né, essas mudanças da inflação. Diz que a inflação, Dória, de 1980 a 1994 atingiu 13 trilhões percentuais em 14 anos. Então, para quem não acredita, de repente, que as coisas podem mudar rapidamente, pode sim. Basta ter uma má administração, e não importa se é só pública. Uma administração privada também pode causar um estrago muito grande se ela não for bem feita, porque é muito rápido, né? É uma coisa sobre a outra. Caminhando para o nosso encerramento aqui do nosso tempo, quando a gente começou o podcast hoje, há algum tempo atrás, tudo que a gente fez lá já está no passado. Nós estamos agora aqui no presente, mas a hora que a gente começou já está no passado. Se eu pegar o Dorian do presente, que pergunta o Dorian faria para esse Dorian do passado? Nossa, nós não treinamos para fazer isso, mas sei. O Dorian entrou pela porta do estúdio, veio e sentou aqui na mesa. Para aquele Dorian que sentou na mesa aqui há 1h30 atrás, 1h20, que pergunta você faria para ele? Uma afirmação, uma pergunta, né? As escolhas que você faria hoje, né? Acho que tem muita questão da... Me diga as suas escolhas, né? O que você faria hoje? Na primeira coisa, que escolha eu tenho, né? Se eu tenho escolhas. Acho que a pergunta é assim, suas escolhas. Se você quiser que eu volte na camisa lá, na outra ponte lá, vou responder que escolhas eu tenho. Eu tenho a escolha de valorizar, agradecer a vida que eu tenho e falar assim, eu vou fazer isso vou fazer o bem comigo e o bem, e para fazer, tem que estar bem com você para estar bem com os outros, fazer escolhas dentro dos seus valores e se mexer, movimento, a vida é movimento, a vida é conexão. Então, se mexer, olhar e falar o seguinte, cada dia tem que ser o seu melhor dia. E eu quero estar aqui daqui a 1 ano e falar o seguinte, esse aqui foi o meu melhor ano que eu vivi. 2025 vai ser o melhor ano das nossas vidas. Comece assim
que você vai estar junto, nós vamos estar lá na frente para assim, tá bom, vamos agradecer de novo mais um ano. Todo final de ano, você manda uma mensagem para gente no grupo da empresa. Você deve se recordar no WhatsApp, você sempre manda lá uma frase sempre muito bacana. Eu queria que você deixasse uma dessa para a câmera aqui, para quem está assistindo a gente, já que esse podcast vai para o ar, inclusive, antes do Natal. Já virei. De novo, inspiração, né? Eu acho que a gente precisa ter luz, e a luz só existe e você só percebe a direção da luz se você fizer uma sombra. Então, guie as suas ações pela luz e lembre que não é só luz que existe sombra também. Então, aí cada um interpreta como a gente vai pensar o ano, e entre luz e sombra, que você seja a luz e que você ilumine tudo que tiver à sua volta, mesmo que aquilo gere sombra. Excelente. Ou seja, se tudo à sua volta for escuridão, você é a luz. Certo? Boa, tá vendo? Ele já emendou, assumo já ali. Mas tá bom, é uma coisa de encerrar, mas eu vou falar para você o seguinte: se você tivesse que dar eu digo o seguinte: a luz está em primeiro lugar. E eu não vejo todo como sombra. Né? Você generalizou dizer que tudo é sombra. Eu falo, não, eu acho que não. Eu acho que a luz, ela que aponta e ela faz a sombra. Você está no antes de mim. Nessa discussão, você está no antes. Você está no antes que está tudo escuro e eu acendi a luz. E eu falei assim, não, eu estou com a luz acesa e eu estou apontando para onde que eu quero a luz. E tendo consciência de interpretar essa luz e apontar ela para cada vez mais lugares. Excelente. Tá louco, dicas hein? do Dorian. Livro, séries, filmes, quais são as dicas? Desgrilei. Bom, eu vou falar para vocês que vocês devem procurar alguns áudios ou algumas coisas que tem alguns programas de podcast que ajudam você a buscar seu equilíbrio e sua inspiração. Não tem um específico, mas eu acho que o hábito de você ter um podcast com frequência de ouvir, eu acho que é bacana. Eu acho que entre os livros, eu acho que eu reconheço para você que a humanidade veio até agora baseada em livro, desde a época da igreja, da Bíblia e de outras coisas que foram faladas. E eu gosto, porque o Cristiano gosta de ver todos os livros, e quando eu não dou um de presente, ele vem para nós e olha. Mas eu estou sentindo que cada vez mais a gente tá mais fácil a gente ouvir um podcast ou usar um vídeo que traga uma mensagem positiva do que você efetivamente conseguir ler um livro como um todo. Né? Eu acho que a nova sociedade, os mais jovens, cada vez vão estar mais a acessar e acho que você precisa entrar na profundidade das coisas, não simplesmente olhar só a notícia e responder de bate-pronto. Faça uma viagem bacana no ano que vem, né? E pode ser para qualquer lugar, mas com alguém que você dê valor, né? Assista bastante conteúdo relevante. A nível das séries, eu não tenho sido muito eu vi agora a última que saiu do Ayrton Senna, que eu achei genial, e tem muito aprendizado dessa série do Ayrton Senna, porque ele foi da minha época, eu vivi, eu fui no autódromo assisti-lo, e ele tem um significado muito grande, mas, pessoal, ele foi embora faz mais de 20 anos. Então, mas ele passa uma emoção. O filme foi muito bem feito, quando se diz da carreira de alguém que acreditou numa coisa e sempre lutou pelos valores dele. Tem um momento até aqui na série que ele fala assim, eu não vou mudar meus valores porque o sistema pede que vai mudar o valor.
E ele vai sempre pôr os valores deles na frente. Então, isso me conecta e eu acho que vale a pena. Como é que te acha na rede? Dorian Lacerda. A partir de agora, Dorian Lacerda, você pode pesquisar o nome, você vai achar em vários. Sou muito no LinkedIn, gosto do Twitter, não sou tanto do Instagram, né? Apesar de a gente estar aqui, o Instagram está muito ligado à família, aos amigos e tudo mais. Mas, e outra, tenho meus dados lá, mesmo no LinkedIn, precisar usar. E aqui, enfim, hoje é tão óbvio, né? Que você fala assim, acha seu nome. O Cristiano Franco deve ter um monte, mas o Dorian Lacerda só vai ter um. Muito bem. Meu amigo, obrigado por mais uma aula. Muito boa aqui a troca de experiência, muito conhecimento. E espero que a gente possa marcar outros bate-papos aqui. Feito? Feito. E para você que está vendo aí, eu quero encerrar aqui o último episódio do Inspendcast dessa temporada, te agradecer por toda a audiência, foi um ano incrível, muitas pessoas passaram aqui, nós falamos sobre muitas coisas e a gente faz isso com muito carinho e traz realmente para você convidados relevantes, com informações relevantes. Tenho certeza que se você acompanhou, você saiu melhor do que você entrou em cada uma das edições. E eu quero encerrar até aproveitando aqui o nome aqui, né, o título de um livro de um cara que eu já admirei bastante, que é o Obama. Tive a oportunidade, inclusive, de estar assistindo pessoalmente num evento em San Diego. E aí, esse livro dele aqui tem um título muito legal, que eu poderia encerrar o ano com esse título. Nós somos a mudança que buscamos. Então, fica aqui, olha, para você de dica, não do livro, mas da frase. Nós somos a mudança que buscamos. Se você quer ser melhor, quer ser diferente, busque. Simplesmente é uma escolha. Aliás, o Dora falou sobre escolha aqui. Então, faça a escolha certa. Um ano novo é sempre uma nova oportunidade para você fazer diferente. Deus nos abençoa todos os dias com a oportunidade de fazer algo novo, mas a virada de ano é sempre uma chave para você fazer uma boa reflexão, bom planejamento, e iniciar um ano cheio de promessas e buscas de resultado, tá bom? Te vejo aí na próxima temporada. Até mais. Tchau.